Olá, boa noite. Vou falar aqui sobre o projeto da Tech Challenge Fase 3, né? Que é um sistema clínico, né? Usando o protocolo oficial, né? Clínico da dengue no Ministério da Saúde como fonte. Aqui o sistema é capaz de classificar pacientes em grupos A, B, C e D, que são A, grupos leves, né? Quase não tem sintomas, e B, C e D são os mais graves, né? O D é o mais grave, que é o hemorragia, plaquetas baixas, né? Detecta sinais de alarmes, respostas contextualizadas usando a LLM, né? Registra auditoria clínica, aqui é um pouco sobre a estrutura do projeto. Aqui do lado esquerdo a estrutura do projeto Python, aqui a estrutura da lógica, né? Triagem, classificação, a RAG, conduta, safety e auditoria, é a resposta. Aqui usando a PDF do manejo clínico, os embeds, o Vector Database, a LLM do Hugging Face, o Tinalhama, né? Aqui a parte do repositório, vamos fazer a instalação, aqui um payload de request, de response, é, que são algumas camadas, o modelo utilizado. Esse é o projeto Python, né? Até fiz aqui uma requisição agora há pouco, a gente vai já fazer mais alguma outra, né? E aqui é o Colab, né? Para rodar o Colab precisa desses dois aqui, o manejo clínico e o Dengue Dataset, está lá no Git, né? Aqui está até falando onde pegar aqui os dois documentos. Aqui a parte do notebook, como está dividido. Aqui tem um erro aqui na hora de que sobe nesses imports a célula 1. O que vai ter que fazer? Descomentar a célula 3, rodar, comentar de novo e aí depois você pode carregar tudo, né? Tem a importação das ferramentas da LLM, o ecossistema de processamento, o modelo Tinarama, aqui o dataset, o documento manejo clínico que vai ser a fonte, né, que o sistema vai fazer a pesquisa, segmentação do documento clínico, os chunks, né, o modelo de embedding, a busca vetorial, a implementação dos fios de segurança, né, são as palavras proibidas, né, que toma isso, toma aquilo, dá um diagnóstico, né, que precisa ter a validação humana, né. A definição do estado clínico, esse é um objeto que é usado nos fluxos e, e também no payload, aqui são os fluxos, né, da RAG, triagem inicial, sinais de alarme, classificação de risco, contexto médico, segurança, resposta final, auditoria clínica, a parte de logs, construção do gráfico usando o LangGraph, né? Tá até aqui a parte impressa, né, do fluxo, né, para ficar mais a evidenciar, né? Classificação, conduta, output, auditoria. Aqui a simulação, né, o teste prático do sistema. É, a gente pode até pegar um desses aqui, ó, o terceiro grupo no corpo. Ó, esse aqui ele deu resultado positivo, mas sem dores no corpo. Deu grupo A. Pode pegar esse aqui também, colocar aqui na pezinha aqui, né? Deixa eu ver, até pegar um aqui. Isso aqui ele demora uns 2 minutinhos aqui. É, aqui, colocar aqui e vamos deixar. Ixi, deu 422. O que que eu. Falta o aspas duplas. Aí agora vai, deixa aqui. É, aqui são outros cenários, 4 dias, paciente grave, com gestação de 8 meses, né? Fadiga, diabetes, hipertensão. Sexto dia, 95 quilos, paciente positivo, fadiga, diabetes, vômitos persistente, ó, grupo e tal. Né? Ele dá a fonte, que é o manejo clínico, e agora eu tentei fazer o modelo tunado, né? Mas não deu certo. Eu consegui rodar uma vez só e depois não consegui mais, e aí eu larguei mão, né? Fui para um outro cenário, vou mostrar aqui. Ele estourava a memória RAM do Colab, né? E isso que eu usei um dataset com 300 registros, não esse com 200. Demorava muito também. Ó, e aí, as últimas vezes aí dava o erro de out of memory, né?
Mas eu consegui, ó, é que ele salvou no PF e tal, quais são os arquivos que foram salvos. Chegou a dar certo uma vez, eu até consegui fazer esse cenário, né? Ele, só que depois eu não consegui mais, até deixei essa célula aqui dessa forma para mostrar aqui. Aí eu fui pro LoRa, né? Porque é um modelo especializado, né? Ele é um modelo bem mais simples, né? Mais prático de fazer. Usa menos recursos, né? Ó, treina com apenas uma pequena camada extra, economizando, né, o tempo e memória. Aqui a configuração de quantização, modelo de 4 bits, né? É, a parte de tokenização, é, carregando o modelo, usando esse PEFT e LoRa, né? Fazendo um ajuste aqui, a configuração dos parâmetros, a parte de treinamento, configuração do agrupador, preparação de dados, né? A parte de tokenização, importação do dataset, esse mesmo 2.000 registros, né? A orquestração do treinamento, e aqui é a execução do treinamento, né, em si, né? E vai fazer a aprendizagem, a exportação do modelo treinado, né? Tá no meu drive. E, e aqui a validação dos arquivos salvos, e aqui inferência total, construção do pipeline, e aqui é o teste mesmo, né? Chamando, né? Coloquei, ó, paciente com dor abdominal intensa, classifica o paciente, e ele meio que já se perdeu, não deu o resultado esperado, não colocou os grupos, repetiu, colocou um monte de coisa vazia, hipotensão tudo vazio, vômito vazio. Fiz uma outra chamada, ó, paciente com 120 quilos, né? Ele também, ó, e ele também não falou nada com nada aqui, ó, tumor maligno, resultado, né? Alucinou, né? Aqui também, ó, sinais positivos, mas sem dores no corpo, aqui, resultado negativo, colocou umas coisas, né? Sem sentido. E aqui também, ó, repetiu um monte de coisa. Aqui, ó, paciente com 18 quilos, depois virou para 21, cada dia é uma coisa, né? Ele alucinou, então acho que é isso que né, o comparativo, né, usando vamos ver até se ó, deu 200 aqui, ó, paciente adulto, 70 quilos, positivo, mas sem dores no corpo, né? Então ele deu um diagnóstico aqui, tal, fala o contexto. Ele pega aqui a página lá do manejo clínico, né? Que fala algumas coisas, ó, grupo A, atendimento, porque é sintomas leves, né? Ele fala um pouco, grupo B, prioridade não urgente, amarelo, ó, ele vai lá e pega lá da fonte, ó, que é a parte de atração também, e fala um pouquinho. E, eu queria evidenciar isso, né? Que usando o Tinilhama, ele conseguiu, né, ser bem, ser aderente, né, ao sistema, ao que é proposto, mas né, esse tunado aí usando o LoRa não deu, né? Queria usar outros modelos, né? Fazer tuning, mas criando modelos, salvando aqui próprio na máquina aqui, mas não deu certo. E, e é isso. Obrigado.